Olá e sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do Ressalto Ofensivo. É verdade, 10º, já cheguei a uma dezena, já chegamos a uma dezena. Ah, 10 semanas a gravar isto, é incrível. O meu nome é Tomás Carneiro e lá está, sejam bem-vindos ao Ressalto Ofensivo, o programa semanal, até agora sempre semanal, nunca falhei, felizmente, sobre a NBA e a atualidade da NBA. E, ah, e bem, e vamos então começar a analisar ahm, a semana da NBA que aconteceu, porque foi uma semana cheia de notícias, para variar, não é? Penso que todas as semanas existem imensas notícias e, mais uma vez, é mais uma semana com muitas notícias. Antes de falar, se calhar, da maior, dos maiores anúncios em relação ao All-Star, não é? Porque penso que deve ter sido, é o destaque principal desta semana. Destacar talvez algumas coisas que aconteceram em termos assim um bocado piores, principalmente a lesão. Eu acho que o mais negativo foi mesmo a lesão de Anthony Davis. Um, Anthony Davis está já há muito tempo que tem um historial de lesões, principalmente no Aquiles, e esta última semana aparentemente piorou essa mesma lesão. Ele vai ser reavaliado dentro de 3 4 semanas. Reavaliado, ou seja, não se sabe quando é que vai voltar. E isso são mais notícias para os Lakers. Obviamente que os Lakers não precisam dele para ir para os playoffs, apesar de desde que ele faltou, desde que ele se lesionou, o recorde dos Lakers ter sido 1-3, foi a semana deles. Uh, eles não precisam dele para ir aos playoffs, no entanto, precisam dele para ganhar o título, obviamente, e precisam dele saudável. E não sei até que ponto não será perigoso esta lesão, visto que é uma lesão que tem acontecido de forma constante na carreira de Anthony Davis. Ele tem-se mantido saudáveis nos últimos anos. Infelizmente, esta situação aconteceu agora. Esperemos que não seja nada, porque mesmo quem não é fã dos Lakers ou odeia os Lakers, penso que não quer ver um jogador do nível de Anthony Davis a falhar a época por causa da lesão, não é? Eu penso que ninguém quer. E pronto, esperamos que não seja assim que aconteça, porque pronto, esperamos que a lesão seja muito menos grave do que aparenta. Uh, e bem, eu acho que não tem muito mais a acrescentar a não ser mesmo isso. É ir acompanhando e pronto. Talvez assim também um destaque rápido que aconteceu esta última semana antes de passar para o All-Star e depois para as coisas mais habituais deste episódio. Uh, de falar talvez da situação de DeMarcus Cousins, porque foi um grande movimento que foi feito pelos Rockets. Os Rockets primeiro garantiram um contrato de DeMarcus Cousins e depois fizeram um wave, aparentemente. Ou isto significa uma trade em que eles precisavam fazer wave a alguém, ou simplesmente é mesmo wave para ir buscar outro jogador a free agency mais novo que estará disponível ou poderá estar disponível. Isso aí é só especulação. Mas ao fazer isso significa que quando fizeram wave asseguraram-lhe o contrato. Assegurar o contrato, ou seja, ele foi wave mas recebeu na mesma o dinheiro, que foi um grande movimento por parte dos Rockets. Em relação ao Boogie, provavelmente juntar-se a um contender, não é? O mais esperado será talvez os Nets, mas não por parte, porque os Nets precisam de bigs e o Boogie precisa de anéis e penso que é difícil encontrar uma combinação melhor, mas talvez não descartar mesmo os Clippers, os Lakers novamente, ou mesmo os Raptors ou os Celtics. Eu não descartava nenhuma dessas opções. Também de referir que LeBron James passou a marca dos 35 mil pontos. Ele continua a ser o terceiro melhor marcador da NBA, mas agora encontra-se já na marca dos 35 mil pontos. Apenas outros dois jogadores o fizeram, Karl Malone e Kareem Abdul-Jabbar. Ele está a mais ou menos 3 mil pontos do primeiro lugar,
Kareem Abdul-Jabbar e cada vez parece mais certa não ser uma lesão grave, ou uma lesão que, pronto, que deixe então, mais uma vez, lá está, que seja grave e que pare LeBron James durante algum tempo, que o vai impedir de chegar ao número um do melhor marcador da história da NBA. E penso que não há nada mais justo do que, para mim, o melhor jogador do mundo, ou pelo menos bem bastante ao lado de Kevin Durant, de Michael Jordan, uh, bem ao lado de Michael Jordan. E nada, acho que faz todo sentido tê-lo em primeiro lugar como o melhor marcador de sempre, porque é isso que merece. Um, e é uma questão de tempo, e eu acho que toda a gente quer isso, e até que ponto isso não poderá acontecer até com à beira do filho, por exemplo, uh, visto que o filho deverá entrar na NBA dentro dos 2 anos. Por isso, não sei até que ponto não será isso que acontecerá mais tarde. Um, e bem, acho que esses são os destaques principais para esta semana da NBA. Acho que podemos passar ao All-Star. O All-Star que foi finalmente anunciado, coisa que até agora não tinha sido anunciado por algum motivo. Por algum motivo não, eu percebo, mas foi se calhar. Pronto, não foi adiado, mas evitado. Foi anunciado que ia haver o 3-Point Contest, Skill Challenge, Slam Dunk e o All-Star. Uh, Veremos quem é que serão os candidatos. O All-Star também foi dito. Vão usar o mesmo jogo que fizeram o ano passado, que deu bastante sucesso. Que basicamente o que interessa é o vencedor de cada quarter, dos primeiros 3 quarters. E depois o que vai acontecer é que a equipa que tiver a ganhar no final desses 3 quarters, que tiver mais quarters ganho, somar-se-á 24 pontos por causa do Kobe Bryant a essa equipa, e a equipa que depois marcar 24 pontos nessa parte ganha o jogo. Ou seja, 24 pontos não, que chegar a esse target score, porque a outra equipa que terá menos terá que marcar mais de 24 pontos. Foi um formato que funcionou o ano passado, sem dúvida que houve mais defesa, e faz todo sentido voltar a acontecer este ano. Não sei até que ponto o esforço será menos por parte dos jogadores por causa de toda essa situação de Covid, não é? E todos eles admitirem, ainda não houve nenhum feedback positivo por parte do apoio do All-Star. Penso que todos os jogadores que deram feedback foi um feedback negativo do All-Star. Do All-Star, eu acho que todos eles, não é, eu acho, todos eles sabem que isto é por causa de dinheiro. Uh, Daí eles estarem longe de quererem, não é? Longe de estarem satisfeitos com, com esta situação. Por isso, pronto, não sei até que ponto vai haver um esforço realmente, mas espero que sim. Em relação aos participantes de cada um, ainda serão anunciados, apenas só foi anunciado até agora os All-Stars. Eu disse que ia dar as minhas picks para quem é que eu desejaria que estivesse lá, mas eu penso que não há muito por onde inventar, não é? Eu acho que toda a gente, por exemplo, 3-Point Contest tem que ter Joe Harris, o vencedor do ano passado. Depois uma combinação de Damian Lillard, Devin Booker, Steph Curry, Seth Curry, Paul George tem estado on fire este ano, por isso Paul George, apesar das exibições dele na, no 3-Point Contest são um bocado duvidosas, merece sem dúvida estar. Joe Ingles, apesar de ele ser super lento, gostava de o ver lá também.
Norman Powell também tem estado on fire, por isso não sei até que ponto não merece ser mencionado também. KD, se puder, duvido muito. Ahm, eu penso que eles vão tentar utilizar Kyrie Irving, Zach LaVine, exatamente. Eu acho que eles vão tentar utilizar Gordon Hayward. Eu penso que eles vão tentar utilizar principalmente os jogadores que forem All-Stars para diminuir o número de pessoas a levar para Atlanta. E eu percebo. Daí é que estou a dizer que daí maioria dos meus nomes serem potenciais All-Stars, porque eu acho que muitas das coisas vai cair por lá. Provavelmente só Joe Harris por ter sido o campeão do ano passado e depois mais um ou outro Seth Curry talvez, porque pronto, Seth Curry também está a lançar muito bem, mas não vejo muito diferente a acontecer. Não vejo, não sei, não vejo mesmo a acontecer muito diferente. Talvez no máximo, lá está, põem esses dois, ou consideram também, não sei, o Malik Beasley, mas não me parece. Penso que lá está, que eles vão tentar, ou o Gary Trent Jr., mas acho que vão tentar andar por lá, principalmente pelos jogadores que vão ao All-Star. Eu só Skills Challenge, que tenho que dizer que é que gosto imenso. Acho que devem continuar com o formato de Bigs versus Small, provavelmente. E penso que também andarão, lá está, mais uma vez, pelos jogadores que estarão lá no All-Star. Por isso não deve. Harden, Luka Doncic, Trae Young, Nikola Jokic, parecem opções óbvias. Uh, Se eles aceitarem, obviamente. Damian Lillard, LeBron James, Ja Morant, parece-me esse tipo de jogadores. De'Aaron Fox, assim, gostava muito, assim, mais preferencial, que acho que fazia todo sentido estar lá. Epá, acho que lá Melo Ball já faz todo sentido estar lá. Shai Gilgeous-Alexander, Domantas Sabonis, de certeza que vai estar lá. Bam Adebayo, Julius Randle, se for All-Star, penso que está lá de certeza. E faz todo sentido. É o tipo de desafio com um jogador desse tipo que faz um bocado de tudo, deva estar. Apesar de tudo, isso já é mais um pedido meu, mas gostava de ver como é que DeJounte Murray se saía, apesar do lançamento de 3 dele não ser o melhor, por isso de certeza que não estará. Uh, Dylan Wright, penso que podia estar lá. Se calhar não é um nome que as pessoas se lembrem muito, mas faz todo sentido para mim. Pascal Siakam, Joe Ingles, Aaron Gordon, se estivesse bem. É um desafio que eu até gosto e veremos os participantes. Eu certeza que vão mesmo rodar mais pelos All-Stars se eles aceitarem. Em relação ao Dunk Contest, uh, epá, não há muito a dizer, não é? Eu penso que há alguns que são óbvios. Zach LaVine, eu acho que toda a gente quer que volte e faz todo sentido voltar se ele for All-Star, já lá estando, por isso tenho a certeza que é isso que vai acontecer caso ele seja nomeado All-Star. Um, Zion Williamson, não é? Zion Williamson também penso que é um pedido que muita gente quer em, no Dunk Contest e penso que poderá acontecer. Uh, Derrick Jones Jr., fantástico também, já foi campeão e acho que faz todo sentido. E acho que esses três, se calhar, são os três mais pedidos ou os três mais. Lá está, os três que as pessoas talvez querem mais. Ahm, quem é que eu gostava de ver assim? Miles Bridges, sem dúvida, até para ver o Lamelo Ball a lançar umas bolas, porque de certeza que isso aconteceria. Porque a conexão de Miles Bridges e Lamelo Ball já tem algumas jogadas bastante bonitas na,
nesta época com boas ligações e era engraçado ver uns lobos de Lamelo para o Bridges. Obi Toppin também acho que era uma boa escolha. John Collins já participou, mas penso que fazia também todo sentido. Hum, e pronto, acho que são mais ou menos isso também. Se calhar depois de anunciar, posso talvez dizer um ou outro afundador que possa não estar e que se calhar fazia falta. Mas já está. Zion Williamson, Zach LaVine, Derrick Jones Jr., Obi Toppin, Miles Bridges. Gostava de ver um desses, porque penso, não sei se serão 4 ou 6 que farão. Sendo 6, tendo um sexto, talvez Pat Connaughton, que eu acho que teve uma boa exibição. Ou Amidou Diallo, também teve uma boa exibição. Derrick Jones Jr., exatamente. Gostava de ver Andrew Wiggins de volta também ao Dunk Contest, ainda por cima com diz aquele 720 que houve há uns anos atrás. Por isso não sei até que ponto, com a reputação dele um bocado melhor, ele poderá não arriscar voltar ao All-Star. Mas assim que forem anunciados os participantes, veremos. E pronto, passando para as últimas notícias, antes de passar para as exibições e as equipas da semana e os prémios, vou falar então do All-Star e dos starters do All-Star. Posso começar talvez pelo Oeste. No Oeste, o backcourt vai ser Bradley Beal e Kyrie Irving. Bradley Beal foi o primeiro em termos de fan vote, media vote e players vote no backcourt. Sempre que eu vou falar é sempre no backcourt Oeste ou frontcourt Oeste, ou seja, dentro da categoria onde eles estão inseridos. Por isso Bradley Beal foi indiscutivelmente o primeiro e merecido. Kyrie Irving ficou em segundo no player vote, segundo no fan vote e quarto no media vote. Quem ficou em segundo no media vote foi Jaylen Brown. Se calhar eu acho que ninguém quer saber quem é o starter ou quem vai participar, por isso Jaylen Brown, quase certeza Zach LaVine, James Harden participarão no All-Star, participarão pronto, lá está, participaram no All-Star. No entanto, penso que Jaylen Brown merecia mais e não sou o único. Ele ficou em quarto no fan vote, não é obviamente nem tão conhecido como Kyrie Irving, daí a diferença, penso eu. Mas ficou em segundo no media vote, ficou em quinto nos votos dos jogadores. Pronto, mas nada também de especial, talvez. Talvez o mais, assim, flagrante foi nos Player Votes, Trae Young, que aparece em sexto no Fan Vote e em sexto no Media Vote, aparece em 11º no All-Star Vote, ou Russell Westbrook aparece também em 12º nos votos dos jogadores que depois votaram, por exemplo, em Ben Simmons, ou Fred VanVleet, ou Kyle Lowry, ou Drew Holiday, acima de Trae Young ou Russell Westbrook. Mas pronto, nada de gritante, penso eu, que terá acontecido ou poderá ter sido, pronto, causa de discussão sequer. Em relação ao frontcourt da All-Stars do Oeste, esse não podia ter sido mais claro. Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid. Kevin Durant, primeiro player vote, primeiro fan vote, terceiro media. Giannis, segundo players, segundo fãs, primeiro media. Joel Embiid, terceiro jogadores, terceiro fãs, segundo media. Por isso, esses três partilharam o top 3 e merecidíssimo. E lá está, logo de seguida viria Jason Tatum, que ficou quinto dos jogadores, quarto dos fãs e quinto dos média. Penso que seria. Penso que é a ordem que faz todo sentido. Depois tínhamos Jimmy Butler, Bam Adebayo, Julius Randle, Domantas Sabonis, Jeremy Grant e Gordon Hayward ficaram seguidos com a divisão dos votos de fan, player e media.
Nada gritante, mais uma vez. Penso que se foram resultados óbvios e fazem todo sentido. E acho que outras escolhas para starters era um bocado estranho estar por o Tatum, mas tirava-se quem? Por isso, lá está, mais uma vez faz todo sentido e é engraçado ver esta harmonia entre fãs, jogadores e mídia. Passando para o Oeste, se calhar aqui onde aconteceu a maior discrepância não, mas talvez a maior controvérsia, não em relação a Steph Curry é uma das pessoas do backcourt, o outro é o Luka Doncic. Primeiro, esta divisão de backcourt e frontcourt é muito estranha, não é? Porque se for em termos de tamanho, porque é que não é o forward do Doncic, se é em termos de playmaking, etc. Porque é que, por exemplo, Jimmy Butler está como forward e não como guard. Mas pronto, é estranho. Get rid of positions mesmo. Ponham os melhores jogadores e pronto. Mais vale. Mas isso ainda vai demorar, provavelmente. De qualquer forma, Steph Curry, primeiro jogadores, primeiro fãs, primeiro mídia, por isso indiscutível. Luka Doncic, terceiro jogadores, segundo fãs, terceiro mídia. Damian Lillard, segundo jogadores, segundo mídia, terceiro fãs. Se a média fosse um terço para cada, ou seja, se cada grupo tivesse um terço do peso, Damian Lillard estaria à frente. No entanto, os fãs têm 50% do voto e depois os outros dois jogadores e mídia partilham 25%. O que faz com que os dois ficassem com uma média empatada dos pesos. No entanto, o desempate vai para votos dos fãs. Daí Luka Doncic ter sido nomeado starter. Se no final do dia isto vai importar, não, ninguém se lembra quem foram os starters de há 2, há 3, há 4 anos. Lembram-se quem foi os All-Stars. E até o próprio Luka Doncic disse que talvez o Damian Lillard mereceria mais ser All-Star. Isto vai impedir o Damian Lillard ser All-Stars? Não, de certeza. De certeza que não, por isso não há muito. Acho que não há muito por onde pegar, nem vale a pena estar a perder muito tempo com isto, porque ele vai acabar por ser All-Star, vão acabar por ser os dois All-Stars, os dois merecidíssimos, e ser starter é só um. É só uma coisinha, não tem grande interesse. Uh, Pronto, de seguida tinha Donovan Mitchell com quinto nos jogadores, quarto nos fãs, quarto na mídia. E Devin Booker com o contrário, quarto nos jogadores, quinto nos fãs, quinto na mídia. Depois seguido com Ja Morant, Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander. Uh, Mais ou menos tudo assim. Nada muito diferente. Engraçado ver, lá está Shai Gilgeous-Alexander alto, com muitos votos dos jogadores também. Um jogador, De'Aaron Fox, com alguns votos dos jogadores também. DeRozan, CJ McCollum. Mas nada, sim, também que seja de apontar muito chocante. No frontcourt, também penso que foi o frontcourt bastante óbvio, não é? Estás a falar de LeBron James, Nikola Jokic, Kawhi Leonard. LeBron primeiro em tudo, Jokic segundo em tudo. Kawhi Leonard quarto nos jogadores e terceiro no restante. Não há muito para onde discutir. Depois os outros lugares, Anthony Davis, Paul George, Zion, Brandon Ingram, Christian Wood, bastante alto, e Rudy Gobert, bastante alto. Rudy Gobert até principalmente por causa de votos exteriores aos fãs, porque os fãs, ele não é muito popular dentro dos fãs, mesmo assim é aparecer num lugar alto. O top 3 é bastante óbvio, é o merecido, também não há muito a falar, não houve grandes surpresas, se calhar as maiores surpresas virão aí. Os capitães, LeBron James será uma equipa, que foi o que recebeu mais votos, e o outro, KD, será o outro capitão. Irão fazer o draft depois mais tarde, no dia 4 de março, por isso acompanhem, porque é um dos melhores momentos. E em relação aos treinadores, se calhar o esperado, não é? O treinador da Team LeBron vai ser Quinn Snyder dos Utah Jazz, e o treinador da Team Durant vai ser Doc Rivers dos 76ers. E bem, penso que assim acabamos a análise de algumas notícias que aconteceram. Eu agora, antes de passar para os prémios, vou falar de alguns jogos de destaque esta semana. E desta vez
Em vez de dizer os jogadores todos, eu apontei jogos de destaque. Por exemplo, a exibição de DeJounte Murray contra os Hornets, que fez 26 pontos, 12 ressaltos, 6 assistências. Nesse mesmo jogo, Lamelo fez 17, 12 e 8. O triplo-duplo de Mason Plumlee contra os Pelicans. Os jogos de Damian Lillard, que vou passar, spoiler, quando disser as statlines dele, desta semana. O triplo-duplo de Giannis contra os Thunder, 24, 17, 10. LeBron James a flertar a semana toda também com triplos duplos. O triplo-duplo de Jokic, 23, 16, 10 contra os Lakers. O triplo-duplo de James Harden, 29, 13, 14 e os 40 pontos de Kyrie Irving contra o Whiteside. A exibição que talvez também um bocado desaparecida, de que as pessoas não viram, Marcus Morris contra o Zit de 32 pontos, em que nesse mesmo jogo Jimmy Butler e Bam Adebayo quase com triplo-duplo, Jimmy Butler com triplo-duplo. Os 40 pontos de Jordan Clarkson contra os Sixers, no jogo em que Ben Simmons quebrou o máximo de carreira com 42 pontos, 9 ressaltos, 12 assistências. Os 44 pontos de Julius Randle contra os Hawks também são de destaque. Os dois triplos duplos de Russell Westbrook, 16, 13, 15 contra os Rockets e de 27, 11, 13. Os 29, o jogo 29 pontos, 11 assistências de John Wall. Mais grandes exibições de Giannis Antetokounmpo, por exemplo, contra os Raptors, 34 pontos, 10 assistências, 10 ressaltos, 8 assistências, 5 steals, 2 blocos. 42 pontos de Jokic. Lá está, mais grandes exibições do Harden. Os 36 pontos, 17 ressaltos, 10 assistências, 3 steals dos Sabonis. Os 35 pontos de Bertans contra os Nuggets, em que ele fez 9 em 11 de triplos, que era isso que eu esperava, talvez. A grande semana de Norman Powell, em que teve quase 30 pontos por jogo, em que marcou 29 num jogo, 31 no outro. O máximo de carreira, 28 pontos de Anthony Edwards contra os Lakers, também grandes exibições por parte dele. Teve uma boa semana Anthony Edwards. Depois também de destacar sem dúvida alguma, pronto, eu vou destacar mais uns jogadores, mais tarde aí não estar a mencionar as grandes exibições deles. Mas talvez depois o jogo em que tanto Jimmy Butler como Bam Adebayo fizeram um triplo-duplo, que não é algo comum ter dois parceiros a fazer triplo-duplos. A grande exibição de Vukcevic contra os Warriors, que deu a vitória aos Magic de 30, 16, 10. Os 50 pontos de Jamal Murray contra os Cavs, que foram os 50 pontos mais eficientes da história da NBA, com 80% de field goal e 80% de triplos. Ridículo, eu sei. Os 50 pontos de Embiid de 50, 17, 5, 2, 4. Ridículo também. Embiid a cimentar apenas a campanha dele como All-Star. A exibição de Chris Paul contra e DeAndre Ayton, 16-16, mas de Chris Paul principalmente contra os Pelicans, em que fez 15 pontos, mas 19 assistências e apenas 2 turnovers. Estes jogos para mim fascinam-me. E será principalmente assim em termos de grandes statlines, depois de jogadores que não irei destacar, penso que anda mais à volta disso. E pronto, acho que podemos passar então aos prémios da semana. Em relação aos prémios da semana, o meu MVP vai para alguém que tem lutado pelo MVP e juntou-se à corrida, se calhar um bocado mais tarde, mas não está a ser fácil juntar-se. Mas tendo em conta a situação, a storyline,
está bem a cimentar-se lá. Estou a falar de Damian Lillard porque a storyline começa-se a montar por estar com uma equipa que anda completamente dizimada por lesões, mas isso não afeta Damian Lillard. Os Blazers tiveram uma semana de 3-1 em que ganharam aos Mavs, Thunder e Pelicans. Sem dúvida que não são as equipas mais difíceis, mas são, quer dizer, Mavs, Thunder e Pelicans não são equipas fáceis também. Perderam contra os Wizards, que se calhar no início da época seria motivo de chacota quase. Neste momento não acho que o seja. Os Wizards estão numa semana surpreendentemente boa, ganharam 4 jogos seguidos e estão de volta à corrida, não é? Estão de volta. Porque é verdade, 4 vitórias seguidas muda tudo e eles estão de volta à conversa dos playoffs. Mas voltando a ficar em Damian Lillard, 3-1 para os Blazers, com médias de 35,8 pontos, 5 ressaltos, 12 assistências, 1,3 steals, 0,3 blocos, com percentagens de 44, 41, 89. E lá está, será All-Star, de certeza. É a alma daquela equipa. Eu acho cada vez mais difícil odiar Damian Lillard. Ele continua a dizer que nunca se vai juntar a uma equipa com outros All-Stars e fazer um Big 3 ou um Big 4 ou o que seja. Pronto, juntar-se com uma equipa e fazer uma grande equipa. E ele é genial. E o que ele está a fazer com uma equipa com tantas lesões é absurdo. Absurdamente bom, obviamente. E eles neste momento, os Blazers, têm um recorde de 18-11. Estão em quinto na Western Conference. E acho que não há dúvidas quem é que é o principal responsável, não é? Por esse recorde. É sem dúvida Damian Lillard, porque é ele que faz tudo, sem querer descartar Canter ou Gary Trent Jr., Derrick Jones, Robert Covington, Carmelo Anthony, que tem jogado muito bem, quase basicamente como center secundário. Mesmo Nasir Little, Ronnie Hood, tem jogado bem de vez em quando. Mesmo assim, nunca descartar. Não percebo com uma equipa em que o segundo e o terceiro melhores jogadores estão dizimados por lesões, que é Nurkic e se chama Column. Para Rookie of the Week, finalmente não é LaMelo Ball, apesar de LaMelo Ball ter tido uma boa semana. Atenção, não vou descartar a semana de LaMelo Ball. Sem dúvida que teve uma boa semana, com 12 pontos, 7.5 ressaltos, 7.5 assistências, só que 5 turnovers e mais percentagens, por isso. Vou mencionar também, antes de dizer o Rookie of the Week, Jason Tate, dos Rockets, com 19 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências e 2.5 steals. Ele é mesmo muito bom defensivamente. E foi uma pick bastante boa. Alguém que teve durante muito tempo a lutar na Austrália e passar algum tempo. É um rookie mais velho, 25 anos. Mas valeu a pena, porque acho que já está a cimentar, sem dúvida, o seu lugar na NBA. Também de mencionar Saddiq Bey, que foi Player of the Week, não sei como. Mas também com uma boa semana ainda, continua com uma boa campanha. 14 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências, sem dúvida. Boa semana para um rookie. Também, mais uma vez, Tyrese Haliburton vai ser sempre uma menção, penso eu, porque é um rookie estupidamente crescido. Não parece rookie. E Patrick Williams, dos Bulls que estão em destaque ultimamente, têm tido exibições bastante melhores, uma boa semana, mais uma vez, 3-1. Patrick Williams com boas exibições, 10 pontos, 7 ressaltos, 2 assistências, 0.5 steals, 0.5 blocos. E se calhar de mencionar também, porque não é um rookie que é tão falado e tem tido uma boa época de estreia, sem dúvida. E foi uma boa pick, se calhar às vezes não notada, mas penso que foi uma muito boa pick por parte dos Bulls e faz todo sentido. No entanto, o meu Rookie of the Week vai para a pick número 1, Anthony Edwards. Anthony Edwards tem vindo a crescer cada vez mais e esta semana cimentou-se como o Rookie da semana, com aquele afundanço tremendo em cima do Yuta Watanabe, que é pena que o único destaque seja dado ao Yuta Watanabe seja esse, porque ele está a ter uma época bastante boa, principalmente defensivamente nos Raptors, e
o contributo dele quando vem do banco é notável, mas pronto, o vídeo que agora anda dele é a ser afundado com uma agressividade tremenda por Anthony Edwards, que teve uma semana bastante boa, 15 pontos, 5 ressaltos, 4 assistências, uma steal, um bloco. A semana pós Wolves não foi tão boa, uma vitória e 3 derrotas. As percentagens da Anthony Edwards também não são as melhores, 35% de field goal, 21% de triplos, 75% de free throw. Mas pronto, quando és rookie, desculpa-se um bocado. O meu Rookie of the Week só não foi para Jashan Tate porque tem um bocado de dificuldade com apenas 2 jogos de dar Rookie of the Week. Mas uma boa semana para Anthony Edwards e é bom ver esse crescimento. O que falta é só mais a eficiência, sem dúvida. Mas ele também teve um jogo muito mau que piorou a situação toda em que esse mesmo jogo do afundanço. Caso contrário, penso que a semana teria sido ainda muito melhor. Esse jogo é que estragou-lhe as médias completamente todas. Penso que foram 7 pontos e ele falhou os primeiros 10 lançamentos. Por isso foi um jogo terrível no meio de 3 jogos muito bons. Daí também ter dado na mesma mesmo com estas percentagens terríveis. Em relação ao Coach of the Week, o meu Coach of the Week poderia ter ido para Scott Brooks dos Wizards. Lá está, em que tiveram uma semana 4-0, 4 vitórias, boas vitórias contra Celtics, Rockets, Nuggets e Blazers, grandes equipas. Parece que os Wizards estão a dar a volta, não sei como, mas parece que sim. A verdade é que o ano passado Russell Westbrook também só começou a jogar melhor e os Rockets mais ou menos 2 meses depois do início da época, e pode ser que seja isso que esteja a acontecer esta época. Mas não vai para Scott Brooks. Podia ir para Taylor Jenkins, também dos Grizzlies, em que teve uma semana 3-2, que com aquela equipa ainda dizimada também com lesões, ganharam contra Kings, Thunder e Pistons, mas perderam contra Suns e Pelicans. Podia ir mais uma vez para Terry Stotts também, mas não, acho que esta semana vai para Nick Nurse, dos Raptors. Não tentando ser muito biased, penso que os Raptors deram a volta à época, sem dúvida. Tiveram uma semana muito boa, acho que é por causa disso que vou dar. Sem Kyle Lowry, porque isso é importante, é a alma da equipa. Ele voltou a mexer a pôr Powell a principal, que tem sido uma alteração tremenda. Chris Boucher teve o primeiro start da carreira dele. Boucher voltou para o banco, foi para o banco. Boucher não. Baines foi para o banco. Jogou com o Siakam a center, experimentou. O Giannobi a center. E a verdade é que deu 2 vitórias contra os Bucks e uma contra os Wolves. A derrota também veio contra os Wolves. Mas penso que o destaque tem aqui para Nick Nurse, que tem trabalhado mais uma vez com tudo o que tem disponível. Lá está jogadores como Yuta Watanabe, DeAndre Bembry, Stanley Johnson, muitos jogadores que já tinham sido descartados a fazer grandes épocas nos Raptors. E os Raptors neste momento estão 15-15 para uma equipa que começou tão mal. Recuperou bastante bem e estão em sexto já, e penso que a trend é só subir. Uma questão de Lowry voltar ainda melhor ainda, e Nick Nurse é um mágico e para mim é neste momento o melhor treinador da liga em forma, e acho que cada vez mostra mais isso, a forma como ele trabalha as rotações e os jogadores que jogam sempre, tanto por parte dos Raptors como pronto, lá está a forma como ele defende e como se adapta jogo a jogo, sendo capaz de usar, se calhar, às vezes, técnicas menos ortodoxas. E antes de passar para a minha All-NBA Team, a minha equipa da semana poderia ter sido os Bulls, como mencionei, em que tiver vitórias contra Pacers, Pistons e Kings, mas perdeu contra os 76ers. Podia ter sido os Clippers, que tiveram 4 vitórias seguidas e enganei, peço desculpa, Clippers não. Lá está, podia ter ido para os Bulls, podia ter ido para os Wizards, podia ter ido para os Raptors, podia ter ido para os Grizzlies, para os Suns, tiveram uma boa semana. Mas não, a minha equipa da semana vai para os Brooklyn Nets. Os Brooklyn Nets tiveram 4 vitórias fora, isso é que é importante, contra Warriors, Kings, Suns e Lakers, 4-0. Vitórias decisivas não, incisivas, em que eles
cimentaram o lugar deles. Se eu ainda acredito que eles são a melhor equipa do Oeste, pá, não sei. Não sei mesmo, é complicado. Mas o talento está todo lá, sem dúvida. James Harden, como playmaker de uma equipa em que tem muitos jogadores bons à beira dele, é assustador. Um, e lá está o facto de ter sido 4 vitórias seguidas, tudo fora, mostra que, e sem KD, mostra o nível, de, principalmente para mim, de James Harden e a depth da equipa que muita gente apontava que não tinha, e se calhar tem, e mesmo com o Spencer Dinwiddie estando lesionado. E é ver como é que continua, porque o próximo jogo é fora contra os Clippers e também é decisivo. Obviamente, lá está a vitória contra os Lakers. Não tiveram o AD, que seria o jogador que lhes causava até mais problemas, visto que eles não têm quase inside defense nenhuma. É verdade que os Suns tiveram perto de os derrotar, infelizmente não aconteceu. Os Kings estão a falhar e os Warriors estão cheios de lesões e também não os podiam magoar por dentro, que é a maior fraqueza dos Nets. Daí não estar ainda convencido, mas tiveram uma semana muito boa e não descartar. E lá está, para mim, foi a equipa da semana, porque foram 4 vitórias incisivas em que asseguraram e mostraram que mereciam esses resultados. E pronto, por fim, podemos passar então para as equipas da semana. Com point guard, obviamente, o MVP, Damian Lillard, 35 pontos, 5 ressaltos, 12 assistências, uma semana 3-1. O outro guard spot vai para Zach LaVine, em que, mais uma vez falando dos Bulls, uma boa semana, em boa parte mesmo é Zach LaVine, que tem tido uma época ridiculamente boa e muitas menções a Bradley Beal e poucas a Zach LaVine, o que é um bocado injusto quando as médias são bastante semelhantes. Os recordes dos Bulls são melhores e Zach LaVine é melhor defensivamente, apesar de não ser bom, mas é melhor. Zach LaVine com uma semana de 33.8, 5.8, 4 assistências, 2 steals, 0.3 blocos, com percentagem 52, 42 e 86, uma semana 3-1. Os outros 2 forward spots que eu tenho não são bem para forwards, são mais para guards. No entanto, eu penso que foi um destaque tão grande para guards esta semana que eu não conseguia deixá-los de fora. Gostou muito de deixar Giannis Antetokounmpo de fora, deixou. Gostou, mas deixei simplesmente pela semana terrível dos Bucks. Apesar de Giannis ter tido exibições ridículas, o LeBron James também com exibições ridículas, mas deixei de fora por causa disso mesmo. Por causa das semanas um bocado piores. James Harden é é um dos forwards com 30 pontos, 8 ressaltos, 12 assistências, 1 steal, 0.7 blocos, em percentagem de 56, 50, 93. Não há muito mais a dizer, penso eu, não é? James Harden, meu Deus. Eu acho que já não é possível a ser MVP. Não me parece que a storyline esteja lá. Eu acho que o início da temporada magoou muito. Mas, meu Deus, desde que ele chegou aos Nets, meu Deus. Já sabíamos que ele era bom playmaker, mas, meu Deus, já não tenho palavras. Ele é mesmo muito bom. E o outro forward spot vai para o outro guard. Da mesma forma, lá está, como falei de Zach LaVine, tinha que falar de Bradley Beal. E ainda por cima com a semana dos Wizards, em que Bradley Beal teve uma média de 33.5, 6.5 ressaltos, 4.5 assistências, 1.5 steals, 0.3 blocos, com a porcentagem de 54, 33, 90, 4-0. Em termos de recorde, Bradley Beal, apesar de não contribuir muito do lado defensivo do campo, do lado ofensivo do campo leva os Wizards às costas. E com a dificuldade dos lançamentos que ele tem, da forma como ele tem que arranjar lançamentos, só prova e cimenta o lugar dele como um dos grandes marcadores neste momento e como o melhor marcador, não é? Ele que lidera a liga em termos de pontos e merecidíssimo. Em relação ao meu center spot, foi um bocado mais complicado, tive quase a dar a Embiid, mas a Embiid só jogou 2 vezes. Podia ter dado a Giannis, sem dúvida, mas pá, não consigo fugir. Nikola Jokic, 28.8 pontos, 10 ressaltos, 8.5 assistências, 2 steals, 0.8 blocos, em percentagens de 59, 47, 100, numa semana de 2 vitórias, 2 derrotas. Os Nuggets continuam a safar-se. O recorde não é mau, 16-13, sem dúvida que estão muito melhores do que no final da época, mas eu acho que deviam estar melhor.
Deviam sem dúvida estar melhor. Não deviam estar em sétimo. Deviam estar pelo menos em quinto, à frente dos Spurs e dos Blazers, que estão à frente deles neste momento. Deviam estar lá em cima, a par dos Suns, Lakers, Clippers e Jazz. Ainda por cima com este nível ridículo de Nikola Jokic. E é quase insultuoso não estarem mais alto. E também deixar de fora Jokic com uma médias destas, com percentagens destas, em que muitas vezes também não é reconhecido às vezes o trabalho defensivo por parte de Nikola Jokic, porque como ele é um bocado mais forte, mais lento, que ele agora até está bastante mais fit, ahm, o facto de ter um IQ tão grande nota-se porque o posicionamento dele é excelente, daí ter tantos roubos de bola. Ahm, e pronto, eu não consigo não destacar Nikola Jokic. Também podia ter ido para Vukcevic, que está a jogar sozinho nos Magic, mas os Magic vão em 2 vitórias seguidas e ele é o principal responsável, nem sequer há dúvidas. Ah, mas sem dúvida que eu não consigo deixar Nikola Jokic de fora. Ahm, e bem, acho que é mais ou menos isso. Ahm, eu não gosto muito de dar destaques negativos. Se calhar vou acabar este episódio só falando que os Rockets, os Thunder, os Kings e os Pelicans andam a cair assim um bocado a pique. Os Pelicans andavam a recuperar, mas agora estão um bocado mais em baixo. Mas os Pelicans, se calhar, nem tanto. Mas Kings, Rockets, Thunder, Mavs não, Wolves, Cavs, Hawks, desde a lesão de Andre Hunter. Tem sido complicado. Tem sido complicado. Têm vindo a cair a pique. E atenção, os Hawks nem sequer estão nos playoffs. Por isso, é verdade. Mas bem, não querendo terminar também muito negativo, lá está, foi só uma passagem rápida porque lembrei-me que não dei nenhum destaque negativo. Uh, Quero agradecer a toda a gente que me vem ajudando e suportando. Mais uma vez, nunca imaginei mesmo, quer dizer, imaginei, mas fico mesmo feliz que tenha lançado já mesmo 10 episódios e que tenha sido consistente, consistente pelo menos com o lançamento dos episódios todos os domingos. Não sei se consistentemente bem, mas consistente. E pronto, episódio 10, próximo é o 11. E é isso. A NBA não para, o que significa que eu não vou parar também. Enquanto gostar de falar disto. E pronto, é isso. Espero que tenham gostado do episódio um bocado mais longo porque houve muitas notícias. E vejam a NBA porque é a melhor liga do mundo. E espero que me ouçam no próximo episódio do Salto Ofensivo. Até à próxima, amigos. Tchau.